A seguir, Memória Viva. Projeto aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura. E tem como incentivadora cultural a empresa Climep Total. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Memória Viva. O programa de hoje está um pouquinho diferente. Vamos falar de Francisco de Paula Assis Figueiredo, que foi um dos principais prefeitos de Poços de Caldas e realizou algumas obras importantes para o município. Mas antes da gente contar toda essa história, nós fomos às ruas para saber se as pessoas sabem quem foi ele e o que ele fez para Poços de Caldas. E nós somos também na Rua Assis Figueiredo, mostrar o movimento da via, e ela é considerada o nosso shopping a céu aberto. A Rua Assis Figueiredo é uma das mais importantes vias de Poços de Caldas. A rua é movimentada e às vezes muito barulhenta. Ela está no coração da cidade. A rua abriga prédios residenciais, comerciais, além de casas e várias agências bancárias. São mais de 900 imóveis dos dois lados da via. Trânsito parado, a via que faz parte da rotina de muita gente. Gente a passeio, de passagem ou a trabalho. Carros, motos e pedestres dividindo o mesmo espaço. Os moradores da cidade e visitantes já se acostumaram a passar por ela. Não tem como desviar dela, são mais de 2 quilômetros de extensão. Mesmo com aluguel bem mais caro comparado com outras ruas que ficam na área central da cidade, os pontos comerciais são muito disputados. Sempre trabalhou com comércio, né? A gente já vai fazer aniversário de 7 anos. E é engraçado que, por exemplo, a gente era lá em cima na Rua Peru. E a gente sempre quis descer um pouquinho, né, aqui no centrão, e sempre a gente quis ficar assim, não no meio lá da muvuca, né, mas assim num lugarzinho legal. E aí apareceu essa oportunidade de a gente ficar aqui no centro, né, no coração de Poços, no meio da Rua Assis. Então pra gente foi muito gratificante. Tem estabelecimentos funcionando na Rua Assis Figueiredo há décadas. Mas em alguns quarteirões é possível registrar a calmaria. E dá até para ouvir o canto dos pássaros. Alguns sabem, mas será que eles sabem quem foi Assis Figueiredo para a cidade? Você sabe quem foi Assis Figueiredo? Não conheço. Nem sei da história. Nunca ouvi falar. Nem faz ideia. Nem faz ideia de quem seja. Fez uma opção de coisa aqui pela cidade, lá antigamente. Sabe quem foi Assis Figueiredo? Não. Não sabia a mínima ideia. A gente deduz que pode ser do tecido médico.
alguma coisa que veio. Ludmila, não sei quem foi. Quem foi o Assis Figueiredo? Não sei. Gostaria de saber quem foi Assis Figueiredo. Um nome tão importante para nossa cidade e às vezes não é lembrado por a gente, né? Por falta de negligência mesmo. Não. Não tem nem ideia? Não. Não tenho a mínima ideia. Eu ouvi falar que ele foi um prefeito de Poços de Caldas, na antiguidade. Gostaria de saber. Gostaria. Gostaria de saber da história, saber como começou. O nosso principal comércio de Poços é a Rua Assis, né? Eu gostaria de saber. Presidente? Não sei. Tem vontade de saber? Tem. Mas você sabe que essa rua que você está aqui chama Assis Figueiredo. Não tem nem noção de quem seja, quem foi. Mas gostaria de saber. Sim. Não sei. Não tem nem ideia. Nem ideia. Gostaria de saber quem é. Gostaria, porque a gente mora na cidade, né? Gostaria de saber. Mas a verdadeira história de Francisco de Paula Assis Figueiredo é pouco conhecida. Ele era mineiro de Ouro Preto, foi criado no Rio de Janeiro, né? Mas teve uma passagem relativamente breve, né? na sua gestão, foi nomeado, né? pelo governador então, mas conseguiu deixar sua marca definitivamente nas grandes obras e no coração de todos os poços-caldenses. O Francisco Escobar, em 1909, ele pegou praticamente uma vila, né, que tinha problemas de infraestrutura, com transporte, com saneamento básico, não tinha escola, não tinha, né, não havia hospitais, estrutura, né, para a cidade. O Assis Figueiredo, ele veio a partir de 1931, eu acho, e ele já pegou toda essa estrutura, né, pronta. Foi um prefeito que deu sequência a esse trabalho, né, que o Escobar já tinha feito. Nós tivemos também, claro, inúmeras outras realizações do Assis Figueiredo, como a reforma do antigo posto zootécnico do Country Club, que foi transformado, na verdade, em Country Club, né, nessa ocasião, sendo na época e até hoje, né, mas nós tivemos um momento de glamour dentro desse espaço, onde nós recebíamos, né, na verdade, na época, era frequentado pelo próprio Assis Figueiredo, nas suas partidas de tênis, visitas do próprio Getúlio, de grandes autoridades. E realmente o espaço se transformou num belíssimo clube. Nós tivemos a construção da matriz, né? Hoje Basílica, matriz Nossa Senhora da Saúde. Este e outros programas você pode assistir pelas redes sociais. Depois do intervalo, nós vamos contar um pouco mais do mineiro Assis Figueiredo. Eu volto já já.
Ter plano de saúde é bom. Agora, bom mesmo é ter plano de saúde com dias de vantagens. Isso mesmo, todas as terças e sextas-feiras na Climep Total tem dias de vantagens. Aproveite para ter o melhor plano médico com o melhor hospital privado da região. Climep Total. Vendas 3722-4004. Porque fundamental é viver. Voltamos com Memória Viva. Hoje nós estamos contando um pouquinho da história de Assis Figueiredo, mineiro, sanitarista e foi responsável pela construção da represa Saturnino de Brito. E aí a gente vê, em 1931, logo após as grandes obras, um empreendedor que vai organizar toda a parte da chuva, né, do calçamento da cidade, a arborização já estava prevista e pronta, né, só ainda não tinha a grandeza que tem hoje, apesar da gente ter arrancado, né? Mas a gente entende, então, o Saturnino como esse gestor que faz a base, né, para a gente viver bem, melhor, com saúde. Eles foram os dois prefeitos que ficaram mais tempo, né, no governo, se não me engano foram 9 ou 10 anos. Mas isso é um pensamento sanitarista que acaba acompanhando todo o pensamento de fazer cidade de cura. Eu não posso, numa cidade que cura, ter barulho. Eu não posso, numa cidade que cura, ter poeira. Eu não posso, numa cidade que cura, ter lugares alagados. Então, se você olhar bem as fotos antigas, você vai ver que na calçada, extremamente larga, porque ela foi feita para caminhar e não caminhar sozinho, é para caminhar com 2, 3 do lado. Portanto, tem 4 metros de largura, mais 1,5 ou 2 de área de grama, que é justamente para permeabilidade do solo, né? A água da chuva poder infiltrar no subsolo, coisa que a gente desrespeita hoje, né? A gente impermeabiliza tudo, inclusive os morros, né? Quando a gente fala não constrói morro, não corta o morro, é justamente para o abastecimento da água termal que cura, né? Eu cito a represa Saturnino de Brito, né, que teve a iniciativa, né, para acabar com as grandes enchentes que nós tínhamos até anos 20 e final dos anos 20, por aí. Nós tínhamos enchentes que alagava completamente a cidade. E com a proposta de trazer Saturnino de Brito para fazer essa grande obra, isso para a gente, para nós pós-caldenses, isso não tem preço, né? É uma atitude que eu diria muito além do seu tempo, é uma visão de futuro que nós realmente temos que valorizar e enaltecer sempre, levar ao conhecimento de todos os pós-caldenses a benfeitoria, né, que foi feita por esse homem. Então a gente tem um engenheiro e empreendedor que vai pensar na infraestrutura urbana, né, das funções da cidade, da circulação da cidade, né, da organização da pavimentação, e a gente vai ver uma pessoa extremamente preocupada com a questão das enchentes, da água. Com a represa Saturnino de Brito, em 1935, a cidade já não tinha mais esses problemas de enchente, né, que assolavam a cidade até o início da década de 30.
grande mérito do Assis Figueiredo é a continuidade que ele vai dar no processo de urbanização da cidade, né? Ele não interrompe, né? Existe um processo de continuidade. O Francisco Escobar, na sua gestão também até 1918, ele vai dar toda a parte da organização do território, né? Com a Companhia Melhoramentos, fazendo a gestão dos lugares sociais, o desenho da cidade se organiza ali naquele período. Depois a gente vê que vai haver, então, várias gestões que vão continuar com essa busca, não só pelo embelezamento da cidade, né? Porque a gente vê o belo sempre muito presente, também como um elemento de cura, quer dizer, a água ela precisa ter um templo, né? E o templo é as termas. Esse doente que vem acompanhado de visitantes, ele precisa ter diversão e precisa ter lugares de bela acomodação, então os hotéis, né? E o cassino para a diversão. Então a gente vê que várias fases da cidade vão se organizando na infraestrutura. Isso é muito bonito, né? O Assis Figueiredo era extremamente bem relacionado, inclusive com Assis Chateaubriand, né, que era o diretor sócio dos Diários Associados e uma grande pessoa influente nos meios de comunicação. Então, Poços era muito divulgada, né? E ele fazia por receber essas grandes e ilustres pessoas em Poços, né? E aí o Getúlio Vargas, junto ao seu Estado Novo, ele também vai ter uma preocupação de divulgação. Então, a questão da propaganda no Estado Novo é muito importante. E aí, todos os benefícios que essa instância que acolhe um chefe de Estado, né, também está sendo alvo dessa publicidade. Não é uma questão isolada de Poços de Caldas, mas Poços entra dentro das instâncias, né, de cura, instâncias balneárias, né, e entra dentro desse compêndio aí de uma estratégia mesmo política de divulgação. Que houve uma movimentação da comunidade, né, da população, justamente em detrimento das benfeitorias feitas pelo prefeito, né? Então, solicitando a alteração da antiga rua Marquês de Paraná, que depois ficou somente como Rua Paraná, para Assis Figueiredo. Então, eu acho que esse é um grande diferencial, né? Porque ele foi homenageado com o seu nome na principal rua da cidade, né? Que ainda hoje é a principal rua, é o coração da cidade, como as próprias matérias definiam na época, né? Então, nós temos várias fotos comprovando, né, a inauguração da primeira placa com o nome de Assis Figueiredo na antiga casa bancária Moreira Salles, né? Hoje atual o Itaú, né? Então esse centro também foi palco de inúmeras ações e eventos que ocorriam na cidade. Nós tínhamos desfiles, parada da primavera, uma série de eventos e certamente desde políticos a todo o restante, se concentrava naquela ocasião já na Rua Assis Figueiredo, como ocorre até hoje, né? É uma rua, hoje a principal rua do comércio, e tudo acontece na Assis Figueiredo. Então, vejo vocês a importância, né? Quer dizer, a homenagem que você vai fazer a um ex-prefeito para colocar, então,
como nome, né, a principal rua comercial da cidade. Ele teve essa grande importância de ser homenageado, né? E principalmente eu acho que em termos de memória, né, que nós estamos falando, termos uma instituição como o Museu Histórico e Geográfico que guarda e ainda preserva, né, todo esse acervo de fotografias, de documentos, recortes de jornais, como o seu próprio discurso na ocasião da homenagem que foi feita a ele, né, colocando a placa com o seu nome na principal rua da cidade. Então isso é muito importante para a cidade. Eu trabalho aqui há aproximadamente 20 anos e meu trabalho aqui basicamente é recolher, né, as fotos que chegam até aqui e fazer o trabalho sistemático, né? Acredito assim que nós temos que ter, inclusive, políticas de mais incentivo na preservação desse material, que é um material muito rico, um registro muito importante para nós, que pode se perder se não tivermos os devidos cuidados, né? A gente primeiro digitaliza, né? Depois fazemos a posterior catalogação, né, dessas fotos. No total nós devemos ter aproximadamente um total de 10 mil fotos, né? Todas elas devidamente digitalizadas, embora, né, todo esse trabalho que nós já desenvolvemos há vários anos, eu ainda acho que falta um trabalho assim específico, né? Um trabalho mais minucioso, porque a gente desenvolve, né, a gente, por mais boa vontade que nós temos, nós não podemos fazer muita coisa se não haver os devidos investimentos na área. Nesse acervo nosso, né, nós temos uma foto do Assis Figueiredo a cavalo. Ele está visitando as obras, né, da represa Saturnino de Brito, em companhia do Getúlio Vargas. Se não me engano, até está junto com ele o governador de Minas, na época, o Benedito Valadares. Uma coleção de fotos dele, do Assis Figueiredo, são aproximadamente 180 fotos, que registram momentos do Assis, né, durante a administração dele, de 31 a 39. Então tudo isso contribuiu para que a gente tivesse um desenvolvimento e uma fama, né? Um conhecimento, uma divulgação da nossa cidade como uma grande cidade mesmo, atrativa no sentido do turismo, da estância, né? E principalmente ter essa visão tão estética da cidade, mas também se preocupado com questões que vai desde o próprio saneamento, né, até as construções isoladas. Então, realmente é um homem digno da nossa homenagem. Vale a pena ressaltarmos a questão de que o Assis Figueiredo, ele era um prefeito visionário, né? Em todas as áreas. Ele trabalhou muito com essa questão do sanitarismo, né? Mas não só isso, ele já tinha a questão de querer mesmo registrar, né? As obras dele. A gente vê que ele se preocupava muito em fotografar, né, cada momento, né? Outros prefeitos se fez, foi muito pouco, a gente não tem quase que nenhum registro, né, na época, muito menos nem depois e muito menos antes, né? Nenhum prefeito na época, ou da década de 30, de 40, se preocupava em registrar exatamente o momento, né? Bom, o prefeito Francisco de Paula Assis Figueiredo, na minha opinião, foi
um dos ou o maior prefeito da cidade. Nós tivemos também, claro, Francisco Escobar e outros, mas o Assis Figueiredo teve uma importância enorme no desenvolvimento da cidade, na modernização da cidade, né? Então ele foi um prefeito que, claro, com o apoio do governo, né? Ele conseguiu modernizar praticamente todo o nosso centro da cidade. Ele foi responsável por grandes obras de saneamento. A gente tem as gestões públicas, elas hoje em dia elas estão muito mais voltadas a uma questão política do que de infraestrutura. E aí o que a gente mais escuta, e que eu espero que isso mude muito rapidamente, a minha esperança em toda eleição é que as coisas mudem, né? Mudem não na sua totalidade, porque sempre tem muita coisa boa, mas que elas se voltem para um olhar mesmo da cidade como um suporte de viver, né? E que a gente possa entender que aquele ditado que o que não aparece não elege, né? Que geralmente é o que fica embaixo da terra, né? São os rios que ninguém mais vê. Então, as prefeituras pouco olham, né? Na verdade, o que vai acontecer dentro das gestões públicas é um remédio e não um cuidado anterior e preventivo para a cidade poder caminhar sem os seus percalços. Acho que hoje qualquer tipo de atividade, de iniciativa no sentido da preservação da nossa memória é de extrema importância. Esse projeto Memória Viva, acho que vem contribuir muito com a preservação da nossa história, com depoimentos, né, de pessoas que tiveram um conhecimento, um contato com a história de Poços, e reforço a importância da preservação não só de registros, né, como nós temos feito, mas de documentação, de fotografia, né? Então é até uma dica, né, de quem tem esse material, muitas vezes não dá a devida importância, mas que guardem. Nós, tanto no acervo hoje do Instituto Moreira Salles, né, no qual eu estou à frente, e como no Museu Histórico, esses documentos eles vêm com o tempo. Nós recebemos isso constantemente. São documentos antigos, acervos antigos, né, de pessoas, de fotógrafos antigos que tiveram a oportunidade, muitas vezes dos próprios familiares, e esse material vem muito depois, às vezes em condições comprometidas, né, de conservação, mas é muito importante que essas pessoas preservem esses documentos e dê uma destinação digna para isso, em relativa importância, que as pessoas, que toda a comunidade tenha acesso, né, seja através de um acervo, de uma biblioteca ou mesmo de uma exposição, mas que as pessoas tenham acesso a esse material tão rico para a história do local e do Brasil, né? Atendendo a pedidos, na semana que vem nós vamos rever 2 homenagens que fizemos no antigo programa Personalidades há 10 anos. Vocês podem continuar mandando sugestões pra gente. Muito obrigada pela audiência e até a próxima! Você assistiu Memória Viva, projeto aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura. E tem como incentivadora cultural a empresa Climep Total.